iniciar nossa aula. Ó, gente, vamos lá. Bora aí, vamos iniciarmos a aula. Poderoso Deus, eterno Pai, maravilhoso Tu és, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor até aqui nos tem sustentado, ajudado e suprido nossa necessidade. Glória a Deus. Nesse momento, Senhor, eu entrego as nossas vidas no Teu altar, Senhor. Para que o ouvir da Tua palavra, Senhor, seja vivido em nossas vidas. Amém, Pai. Para que façamos a diferença, Senhor, aqui neste lugar. Que possamos, Senhor, estar andando por todos os caminhos, Senhor, levando a Tua palavra. Amém, O Pai. Senhor sabe e conhece os nossos corações. Nos usa, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Faz com que façamos a diferença, Senhor, falando do Teu amor e da Tua misericórdia todos nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado pela nossa professora, Senhor, que está disponível, Senhor. Unge ela com o Teu óleo santo, Senhor, para que o abrir da Sua boca e das Suas palavras, Senhor, seja repercutido em nosso coração. Amém. Senhor, te agradeço pelas Tuas misericórdias. E porque sei que o Senhor é bom, te louvo no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar, né? Hoje com o 2 Tessalonicenses. Vamos pegar nossa Bíblia e ficar com ela aberta aí, porque a gente vai fazer acompanhamento de leitura. Daniela disse que não vinha agora de manhã, porque ela ia ver a mãe. Ia buscar, ela acha que vai buscar. Então, o Ministério de Saúde estava orando. E introdução, a gente vai ver a apresentação, afirmação e confirmação da conversão dos irmãos em Tessalônica na segunda carta. Quando a gente lê lá em 2 Tessalonicenses 1, 2 e 3, está escrito: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça a vós da parte de Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A ação da apresentação é a mesma que a gente encontra em 1 Tessalonicenses. Então isso enfatiza a afirmação dos irmãos serem no Senhor Jesus Cristo, da confirmação da conversão do Pai. Então, a ação, bom dia, a ação vem do próprio Deus, mas em confirmação do coração dos irmãos, ok? Então, a introdução que a gente consegue visualizar, tá? E assim, em Deus, a ação sobrenatural do Espírito Santo, o inacessível na ordem humana, Deus Pai de Jesus, nosso Pai, no homem, Deus o Criador, e declaração do esforço e sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a sua ressurreição e a esperança na sua vida. Aí está escrito lá em Mateus 6,9 sobre Jesus Cristo fazendo a oração do Pai Nosso, né? Quando os discípulos vai falar, vai perguntar para ele: ensina-nos como orar, né? Me fala como é que funciona isso, porque os discípulos viam no secreto, mas não sabiam o que acontecia. Então o Senhor, de uma forma muito delicada, eu acho ele um verdadeiro, sabe? Ele é lindo demais. Ele, de forma muito meiga, muito delicada, ele vai apresentar o Pai numa oração. Ele começa a falar: Pai Nosso. Ele declara o Pai sendo nosso Pai. Então, quando a gente vai ver ele fazendo essa afirmação, Paulo vai fazer uma confirmação daquilo que Jesus está falando lá atrás, né? Sobre a esperança da vida em Cristo. A gente não tem Deus apenas como o Todo-Poderoso que Ele é, como um Criador que Ele é, como um Pai da eternidade que Ele é, todo o processo. A gente tem Ele como o nosso Pai. E nosso Pai é a intimidade. Quando Ele chama nosso Pai, Ele fala família, né? Ele chama para a família. Então, como Paulo vai apresentar isso em Tessalônica, quando vai apresentar isso em Tessalônica, ele vai apresentar de forma muito direcionada. Bom dia. Ele vai apresentar isso muito direcionado como a paternidade de Deus. Apresentando a paternidade de Deus na introdução, tanto no início da outra carta, que é a 1 Tessalonicenses, e agora nessa segunda carta, porque essa segunda carta é em outro momento, mas ele faz a mesma informação, ok? E está escrito lá
em Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Ok? Vamos agora para a continuação. Identidade da igreja de Cristo. Fé e amor, perseguição, sacrifício e confiança. Ok? Esses são os tópicos que eu fomos fazendo, fala que fomos porque a gente não consegue fazer essas coisas, não consegue, é coisa de Deus mesmo. Fé e amor que está no, né? O ato salvífico testemunhal, gente. Isso aqui, ó. Identidade de igreja é o que a gente faz para apresentar Deus para as pessoas. Entende? Nossa ação para com os de fora e evidentemente para os de dentro. Mas para os de dentro é mais fácil porque a gente entende que as pessoas falam a mesma língua, né? Ato de santidade, busca de evitar erros, etc. Os de fora, isso aqui também tem jeito. Na verdade, eu acredito que o maior testemunho que a gente pode dar são os de fora mesmo, porque os de dentro, todo mundo sabe que precisa de ajuda, né? Os de fora acham que não precisa. Fé e amor, 1:3. Daqui a pouco eu vou chamar alguém, por isso que eu falei para poder estar com a Bíblia aberta, tá? Porque eu não dei os papéis, porque não deu para trazer na Bíblia, fica melhor mesmo, assim, a gente acompanha. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Fé e amor. Então, a partir do momento que eu pratico isso vai ser replicado, certinho? Um para com os outros. Aí vamos lá, perseguição. Identidade da igreja de Cristo, não podemos escrever. O ato salvífico é testemunhal, ok? Perseguição. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Ok? Então, não tem jeito. Um outro vai perseguir. Quem está por trás? Inimigos. Então, a carne está ali militando contra tudo de Deus. Então, quem está por trás, a gente tem que olhar isso. E aí, a nossa parte é orar. Jesus bateu de frente com alguém. Nosso maior exemplo é Jesus. Não é isso? Nosso exemplo de vida cristão somos nós, pequenos cristos, certo? Então, se somos cristãos, imitadores de Cristo, nós vamos imitar a andada de Jesus. Então, vamos observar o que Jesus fez e vamos replicar isso. Cópias de Cristo. Sacrifício, 1:5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Sacrifício. Olha o que ele vai falar. Para que sejais ávidos, outras versões podem estar diferentes, eu acho que na minha dessa forma, por dignos do reino de Deus. Ou seja, Deus sendo todo-poderoso, reinando, Jesus recebendo a glória, de nós nos esforçarmos para agradar o Pai. É o sacrifício que a gente precisa fazer. Porque matar a carne é necessário. Confiança. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Está dizendo aqui que a responsabilidade do retorno à perseguição não é minha nem é sua. Vamos orar agora para cair fogo do céu. Lembra disso, dessa historinha? Vocês lembram que acontece isso? 2 discípulos estão com Jesus, salvo engano. Quem foram os dois? Quem lembra aí os dois? Tá vendo? Lembra? Tiago e João. Tiago e João, nossos irmãos, estão indo com Jesus e é impedido para entrar na vila Samaritana. Eles dois chamam Jesus e falam: Senhor, quer que desça fogo do céu para acabar com esse povo? Olha isso. Ó, Senhor, rapaz, você não está entendendo é nada. Vocês não estão entendendo é nada. Estão passando pelo processo de depuração. É o que a gente está passando. Nós estamos passando pelo processo de depuração. Por que a gente chega a escola bíblica dominical? Para tirar de nós e entrar de Deus. Tirar de nós e entrar de Deus.
A gente aqui está aprendendo, lá a gente está cultuando. A gente aprende também, é evidente que sim, é graça. Mas aqui a gente aprende. Lá a gente entrega. Entendeu? Lá em cima. Então a gente tem que confiar no ato de Deus. É Ele que vai, se Ele quiser também. Olha o que fala isso. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, é Ele que vai decidir. Não é a sua balança que faz. O juiz é o que Deus quer. Pronto. Identidade da igreja de Cristo, ok? Aí agora vamos para novidade de vida. Estamos estudando a segunda carta. Hoje a gente está vendo aqui que o irmão está mandando de novo, né, saber como é que está funcionando as coisas lá em Tessalônica. Vamos lá, bom dia. Novidade de vida, ânimo, fortalecimento. Vamos primeiro ler tudo. Novidade de vida, aí vem. Ânimo, fortalecimento, perseverança, garantia da justiça de Deus, fé, alicerce da vida cristã. Isso a gente vai encontrar do 1:7 a 12. Mas vamos agora para o fortalecimento. E a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então agora ele está informando para ele, fortalece. Descansa na certeza de que Jesus vai voltar. Não fica apegado com as coisas de mais não. Passa adiante, deixa essa tribulação e foca no nosso alvo que é Cristo. Perseguição, garantia da justiça de Deus. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Mais uma vez está dizendo que quem vai fazer juízo é Deus. Irmãos, prestem atenção. Cuidado com o juízo que pregamos para o próximo. Cuidado com o julgamento com as pessoas. Muito cuidado com a sua ótica. Porque o homem vê o que é aparente. Ninguém sabe o secreto de ninguém. Ninguém sabe o íntimo de ninguém. Ninguém sabe o tempo que Deus vai chamar aquela pessoa. Talvez eu seja o cão e fome de gente a pessoa. Mas daqui a pouco é o pastor. Ó, o homem de Deus. Você não entende nada, não tem que entender mesmo não. Tem que confiar em Deus. Tem que confiar no Senhor. E às vezes, né, Deus? A ira da pessoa, a agressividade contra o Evangelho é justamente a luta que está lá dentro para fugir do Evangelho. Exatamente, para fugir da realidade de todos, né? Que um dia estaremos face a face com o Pai. Isso não tem o que ser feito. É uma realidade, é a realidade eterna, né? Fé alicerçada na vida cristã. Quando vier por ser glorificado os seus santos, e para se fazer admirado naquele dia que todos os que creiam, portanto, nosso testemunho foi crido em vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da vocação e cumpra todo o desejo da sua vontade, da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. A intenção de Paulo, o apóstolo Paulo, é dar ânimos aos tessalônicos. Você vai ver aqui que ele vai impulsionar os irmãos a lembrar, que a gente precisa muito estar lembrando das nossas práticas antigas, muitas vezes, para poder a gente colocar em prática de novo. Então, como tivesse a gente agora ruim, estou desanimado hoje, meu Deus, será mesmo? Será que Deus me ama porque eu não consigo ouvir Deus e tal? Então, assim, essas coisas que acontecem rotineiro com todo mundo, que acontece. Bom dia! E acontece com todo mundo. Todo mundo um dia não acorda bem. Isso não é privilégio de José. É possível, só eu acordo assim. Eu acordo assim de vez em quando. Então, a gente precisa ter como base a palavra. E a palavra é ânimo. A palavra é fortalecimento, é garantia da justiça de Deus.
A palavra é fé, é amor, é sacrifício, é confiança. Então a palavra é tudo isso e mais algumas coisas que a gente vai ver agora. Crer na imutabilidade de Deus. Deus não muda. Amém. Deus não mudou e não mudará jamais. Ele é quem é, independente dos nossos achismos. Na verdade, a gente tem que se enquadrar na pessoa dele. Conhecimento. A palavra de Deus. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se no dia do Senhor estivesse já perto. Ou seja, mais uma vez, aquele assunto que teve da outra vez, que o povo, irmão, estava tudo da outra carta, agoniado, porque achava que Jesus Cristo estava demorando, ou porque não valia muito a pena trabalhar, não valia muito a pena se esforçar. Mais uma vez, alguém lá dentro da igreja estava disseminando falsas verdades, mentiras, literalmente mentiras. E alguns irmãos estavam balançados. Aí o que ele vai falar? Lembra do que eu mandei para vocês na primeira? Continua sendo a mesma coisa. Não mudou. Deus não mudou de ideia porque alguém falou outra coisa diferente. Eu não disse para vocês que era para vocês continuarem perseverando como antes, esperando o dia do Senhor com paciência, com calma, com tranquilidade, vivendo, trabalhando. Continua a mesma coisa. Não mudou. O Evangelho não mudou em nada. Continua o mesmo. A gente não pode cair na besteira de achar que há uma revelação nova porque fulano não está dando. A revelação é a palavra de Deus. Então, o discernimento que é dado por irmão, ok. Mas nada foge da responsabilidade de nós estarmos buscando esse conhecimento particular. Que aqui a gente aprende, colocar em prática, mas estudar a palavra é nossa responsabilidade. Interessante isso aí que você falou, a gente tem que tomar cuidado. Porque se já mesmo tem olhado alguns vídeos na internet, no YouTube, e a gente vê como há esse desvio tão fácil do entendimento que a própria palavra já nos trouxe, mas alguém se intitula, ou auto-intitula, ou alguém titulou ele apóstolo, um bispo, pastor de não sei o quê, uma certa grandeza que não existe na palavra, para dar uma revelação que não está mais registrada na palavra. Mas se não está na palavra. Toda a revelação já foi trazida. Exatamente. O que nós recebemos hoje é clareza do que já foi dado. Amém. Então, é terrível a gente ver essas coisas. Né? Peguei um exemplo, um apóstolo, e ele praticamente estava orando que a gente tem que orar para matar o presidente da República atual. Você pode ver que está isso na palavra. E tem muitos seguidores. Eu vou na palavra, eu vejo outra. Nero estava arrasando com a igreja. E a palavra diz: obedeçam os vossos líderes e autoridades. E toda autoridade constituída vem de Deus. Ou seja, é autorizada por Deus para uma coisa ou para outra. Então, aonde é que está essa revelação dessa situação? Eu estou dando aqui só um exemplo. São inúmeras coisas aberrantes que a pessoa, parte da igreja, está fugindo do entendimento verdadeiro da palavra. E falta de estudo, né? Porque quando eu entendo que a imutabilidade de Deus é o de sempre, quando eu olho para os mandamentos do Senhor, quando eu olho para as ordenanças do Senhor, quando eu olho para Jesus cumprindo a lei e vejo que em Jesus eu tenho que ser imitador, então eu parto para o raciocínio lógico, que minha fé tem que ser racional, de entender que se Jesus Cristo andou como andou em obediência, eu vou fazer o mesmo. E a obediência a quem? A mim? A minha carne toda que está contaminada pelo pecado? Não, a palavra. A imutabilidade de Deus. Então não tem como eu aqui, alguém falar para mim: José, a partir de hoje vamos orar para a gente detonar. Inclusive foi uma discussão com uma pessoa que mandou uma mensagem para mim, uma discussão sadia, claro. Ela mandou uma mensagem para mim a respeito do atual presidente e tal, e fulano não tinha que estar e tal, que ia fazer todo mundo tinha que se juntar e tal. Eu falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus perdeu o controle. A primeira coisa que eu disse para ela, perguntar para ela foi isso: Deus perdeu o controle.
se tu me falar que Deus perdeu o controle, a gente vai lutar agora. Mas Deus não perde o controle. Toda a autoridade é constituída por Ele. Não tem jeito, gente. Deus não perdeu o controle por nada, para nada. Então, quando eu entendo isso, eu parto para a revelação e cuidado de Deus. Eu parto para fazer eu conhecer a palavra. Eu parto para viver uma verdade inegociável. Ah, mas tem um grupo na minha igreja que está acontecendo isso. Você está fazendo parte? Se você está fazendo parte, você está perdendo. Você não está responsável pelo que os outros fazem. Você é responsável pelo que você faz. Eu não sou responsável, eu estou casada. Eu sou responsável pelas coisas que meu marido faz. Eu vou ter vestígio disso, pode até ser respingue. Mas ele vai responder eventualmente. Não vai? E vice-versa. Então, quando eu entendo isso, eu parto para a busca. Vou querer ajudar? Evidente que sim, sempre vou querer ajudar outras pessoas. Mas a busca é algo primordial. Crer na imutabilidade de Deus, revelação, cuidado de Deus. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Na carta anterior, ele vai falar sobre a vida de Jesus. Ele vai falar bem assim, ó. Os irmãos estavam todo mundo agoniado por causa dos mortos. Né? As pessoas morreram e cadê Jesus? Cadê? Porque Jesus ressuscitou. Você lembra de que a gente conversou sobre isso? Agora Paulo vai fazer uma nova revelação. Paulo vai falar agora que vai ter uma apostasia. Nosso cenário hoje já está fazendo isso aqui, ó, abrindo para um mundo de iniquidade, para um poder. Algum poder. A gente está vendo isso de forma muito direcionada. Né? O povo já está se unindo para poder colocar uma ordem única, moeda única, todo esse processo. Todo esse processo que já é uma realidade. Então, Paulo, quando ele vai escrever para deixar os irmãos em alerta confortável. Vai acontecer algo ainda. Então, para que vocês ficarem assim agoniados? Existem sinais. Deus não mudou a estratégia dele. Jesus já voltou. Vocês viram descer do céu? Porque se a gente vai ver, que ele vai fazer lembrar agora, se a gente vai ver descendo, se primeiro vão vir os mortos, que são os que já foram, e nós nos encontraremos com ele, por que vocês estão agoniados dessa forma? Por que isso acontecendo isso agora? E aí vem a verdade inegociável, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis, aí ele vai falar de, tá vendo? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Ou seja, cuidado com novas ideias que não têm direção de Deus. Cuidado com informações desencontradas. Meia verdade não é verdade. Meia verdade não é verdade. Paulo já havia falado das dores de parto na primeira carta. Vai estar escrito. Ele fala assim, lá em Tessalonicenses 5:3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como dores de parto aquele que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Lembra que a gente conversou sobre a dor de parto, sobre a intenção, sobre os sinais que o bebê está para vir? A mulher, quando engravida, o bebê vai sair de qualquer jeito. E quando ele vai estar na pele da dor de parto, porque o parto é o nascimento. Que eu sempre falo, tudo que Deus fez, tudo é para o nosso ensino. Tudo. Quem quiser aprender, vai aprender através de tudo. De tudo. A gravidez tem seus pontos de estágio de dor. As contrações. Por que eu estou dizendo, então, que as coisas estão se organizando no caminho da iniquidade, da segunda revelação dele? Porque as coisas estão acontecendo cronologicamente, como uma palavra está dizendo. No nosso tempo, está sendo muito rápido. Muito rápido, é muita informação. Tanta informação que você nem sabe se é verdade ou se é mentira. Você fica assim, é uma bombardeio de informação. E muita coisa está acontecendo por detrás. Porque a operação do mal não para. Mas nosso Deus, ele tem controle sobre tudo. Então a gente tem que confiar no que ele diz. E
que ele disse que isso aconteceria para que a gente se preparasse. Não é para a gente ficar aqui à toa. Agora, Jesus vai voltar, não viver a vida, não. Você vai ver sua vida, você vai trabalhar, você vai ensinar seus filhos, seu neto, você vai dar uma boa convivência com seus vizinhos, mas você vai viver a intensidade da operação da fé. Da fé. A gente não vai precisar de fé no céu. Vai? Não vai. Não vai. Mas sério, a gente vai. Não tem como. Aquelas perguntas que botam um nó na cabeça de algumas Não tem pessoas. como. Vamos viver com Deus Todo-Poderoso, a glória dele, toda A razão da fé já está ali agora. Entendeu? Todo o nosso lutar, o nosso buscar, o conheceremos como somos conhecidos. Esse processo, então aqui a gente luta, aqui a gente busca, aqui a gente ora, aqui a gente ama, aqui a gente zela pela palavra, aqui, agora. Eu não vou ter amanhã, eu vou ter agora para fazer isso. José, como você tem que gastar sua fé aqui agora. Aí quando a gente nasce com a bolsinha da fé. Aí a gente tem que gastar aquela fé enquanto está vivo, né? Quando morre já era. É um exercício. Quanto mais você pratica, mais você cresce. Tem como estar fazendo exercício, e os músculos vão crescendo. Quanto mais se pratica a fé, mais cresce a fé. E essa fé que dioturnamente vai nos ajudando a engrenagem literalmente mesmo do continuar, do perseverar. Sinais da vinda de Jesus e iniquidade. A iniquidade vai estar no extremo, no ápice. O Senhor vai falar isso. E já estamos a caminho disso. Gente, deixa eu só fazer aqui todas as vezes, até ontem de madrugada, essa madrugada, quer dizer, eu estava finalizando outra coisa lá, de noite, hoje à noite. E até ontem à noite eu estava bem. Para mim, Jesus tinha falado aquilo dali porque um homem, por si só, um homem miserável, mesmo pecador, iria simplesmente deixar o amor se esfriar. O Senhor fala, né? Que o amor de muitos se esfriará, então, o processo do esfriamento para poder o evangelho ser tudo pregado e tal. E eu estava pensando, Senhor, falando para mim, quantas vezes eu fiz muita coisa boa para as pessoas e hoje eu fico com o pé atrás de fazer, porque vai beber, porque vai gastar com droga, ou porque você conhece a pessoa e sabe que a pessoa vive uma vida desviada e tal. Quantas vezes eu fiz isso lá atrás sem simplesmente querer saber? Eu fazia porque o Senhor sempre requer mais bondade no próximo, né? E aí veio muito meu coração sobre a situação da gente como cristão, que é o único que tem um amor genuíno. O que está lá fora não sabe o que é amor. Porque Jesus é a personificação de amor. Então, a gente como cristão está se esfriando porque a maldade está chegando ao extremo e a gente está observando que o mundo dá e não o que Jesus requer. Parte do meu eu fazer, não do que o outro faça. Então, o cenário vai ser conosco também, dentro da igreja, essa frieza, esse amor frio, esse amor que é egoísta, esse amor que é justiça. Simplesmente porque pensa em si como um fator de direção do amor e não em Jesus. Então isso para mim foi muito doído perceber. Sabe que ao longo da conversão as coisas estão acontecendo e de forma natural. Muito natural. Você nem percebe. É sutil. Muito sutil. Então, quando Jesus Cristo vai falar sobre esta situação, e foi justamente nesse aqui, o sinal da vinda de Jesus é a iniquidade, a gente hoje acha muito normal passarmos e ver uma pessoa caída morta no chão, e uma mãe chorando em cima do corpo. Que tem sido implantado em nossa mente 24 horas no ar, que está tudo certo, que está tudo bom. E a iniquidade do povo aumentando, e nós, como igreja,
é isso mesmo que vai acontecer, tá tudo certo. E aí? Será que isso aqui está escrito para que a gente ore e fique calado, tá tudo certo? Não. Esse ponto que Josi falou aí, eu peguei para mim no sentido de que não são obras no sentido de você, como ela falou aí, ajudar materialmente na essência. A essência é não nos calarmos diante do que a gente está vendo. Não dá, mas como é calar? É para criticar? Não, é para falar do amor, falar que ainda existe esperança. Porque essa daí é a verdadeira demonstração de amor. Porque você sacia aquela fome ali com um alimento. Eu mesmo me dou dinheiro aqui, eu dou alimento. Desde que eu estava aqui no lugar, eu passei, a mulher me pediu dinheiro. Aí eu fui embora, eu estava apressada. Depois eu voltei. Ai, eu estou apressada. Aí entrei ali no calçadão, tem um mercadinho ali. Aí eu dei. Mas aquela fome ali, ela foi saciada ali. É como a mulher do cântaro, né? Ela diz assim, eu quero dessa água que ela não se acaba. Então é essa água que não se acaba, a pessoa nunca mais vai sentir sede, que a gente precisa passar para todo mundo. Entendeu, irmãos? A gente pode ajudar, mas a essência é essa, é não nos calarmos, é a gente estar atento, porque as coisas do mundo, elas vão nos, como o José falou, vai nos anestesiando, a gente vai vir como normal. A gente não vai resolver esse problema dessas matanças, mas alguma pessoa ali do nosso lado pode estar à mercê de alguma coisa, ou a ponto de fazer alguma coisa, está perdido, está com sede, e a gente precisa falar dessa fonte que jorra eternamente. E aí eu peguei assim. Eu queria dar um depoimento rápido, bem rápido. Eu costumo, quando vou dar, eu dou dinheiro também, falar de Jesus. Eu pergunto para a pessoa, você conhece Jesus? Antes de dar esse dinheiro, eu quero saber até onde ele conhece Jesus. É que eu possa, o conhecimento que eu tenho, está fazendo uma consonância com o que ele tem. E a semana passada, a gente encontrou em Nicole uma pessoa no semáforo pedindo um dinheiro. Ele não pediu dinheiro, ele pediu dinheiro para comer. E aí eu, num segundo, falei com Jesus, eu disse, sim, mas isso é para dar, o Senhor quer poder. E o Senhor disse não. E aí já o semáforo fechou e ele pediu novamente, eu digo não porque meu pai não quer. Ele disse, quem não quer? Eu digo, meu pai. Ele disse, não pode ser seu pai, porque o seu pai que sonda para todo o coração sabe que eu estou com fome. No mesmo momento ele disse, pai, o senhor disse que não é para eu dar. Aí ele disse, estacione. Então eu estacionei o carro no lugar que podia e ele pediu minha comida. Daí a gente começou a falar melhor de Jesus. E aí eu percebi que ele conhecia Jesus. Ele conhecia do jeito dele. E quando eu falava, olhava no olho dele, eu estava também conversando com o Senhor, o Senhor quer que eu dê, o que o Senhor quer que eu faça? Eu sem saber o que eu faço. E aí ele me falou, eu não quero dinheiro, moça, eu quero comida. A senhora me dê comida. Só que era domingo, mais de meio-dia, estava tudo fechado. E aí ele me disse que tinha um lugar onde ele ia comprar marmita. E que saía R$14 uma pequena. E eu digo, sim, onde é esse lugar? Ele do outro lado da ponte, eu ia levar ele. Mas aí o Senhor disse, não tem necessidade de você levar. Pode dar o dinheiro. Mas antes de você dar o dinheiro, ore com ele. Então o pai, ele nessa conversa que teve comigo, queria que a gente pudesse ter um maior relacionamento com os dois ali no altar. Então eu pedi a ele para orar, ele disse que queria, oramos, eu peguei o dinheiro, dei para ele na marmita. E aquilo foi um conforto muito grande no meu coração. E a gente conversou sobre o Senhor. E eu pude perceber que aquilo que ele estava me dizendo era real. Quando ele me disse, não pode ser o seu pai, porque ele sonha no meu coração, ele sabe que eu estou com fome. E ele me gritou. Então a voz que você tinha escutado antes não tinha sido de Deus. Eu acredito que as duas vozes eram do Senhor. O Senhor tinha me dito que não, para que eu pudesse parar na frente e orar e aprofundar esse relacionamento. As duas vozes eram do Senhor. Mas o Senhor, ele quando diz não, ele diz não com um propósito. Que era eu ter certeza do que ele estava me falando. E a gente pôde ter dois encontros ali com o Pai, um não e um sim. Cada uma das experiências com o Senhor, ele fala diferente, né? absolutamente, fala nisso. Eu acredito absolutamente nisso, menino.
Sinais da vinda. Tranquiliza, Deus é soberano. Conforta, Jesus é o Senhor. Direciona, Satanás é real. Confronta, avaliar nossas decisões. Já finalizou, né? Revelação que tranquiliza, Deus é soberano. E agora, está onde, gente? Ó, 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. E agora, vós sabeis o que o detém, para que no seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até do meio seja tirado. Deus é soberano. Mentira. O Senhor, Ele tem as estratégias dele. E Ele diz na palavra aí, e agora vós sabeis o que o detém. Aí eu fui estudar o que o detém. E alguns dizem que é a lei. Ponto mais direcionado hoje para que não se levante um governo único, são diretrizes de nações. Porque Deus pré-estabeleceu a lei antes de tudo. Outros determinam como Jesus. Jesus é a personificação da concretização da lei. Então, para mim, tudo funciona como Deus está esperando. E algumas revelações são dadas no momento que Ele bem entende. Então, Ele tranquiliza a gente dizendo que Ele é soberano. Existe um controle, existe um limite, existe um tempo determinado. E agora, o nosso tempo agora é o id. Nosso tempo agora é observar e o id. Pelo menos é o cenário hoje, viu, gente? Amanhã pode estar diferente? É evidente que sim. Daqui até de tarde pode estar diferente? Pode, mas o cenário hoje é esse. Conforto, Jesus é o Senhor. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelos assopros da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Revelação que direciona, Satanás é real. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. A esse quem? O homem qual é que está falando aqui sobre a iniquidade, ok? Então é este quem? O iníquo. Vai ter a operação da iniquidade. É extremo, mas vai ter um cabeça que vai sentar no lugar. A gente vai ler mais aqui. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então toda a eficácia de Satanás através disso é porque o homem negou a cruz, negou o sacrifício. E revelação que conforta, precisamos avaliar as nossas decisões. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que é iniquidade? É o poder do pecado no ser humano. É a operação do poder do pecado do ser humano. Ah, Josi, mas é para quem está no mundo. Por quê? Avaliar nossas decisões. Porque o pecadinho é pecadinho que vira um pecado, que vira um pecadão, que vira um pecado do pecado do pecado, que daqui a pouco ele está dominando a gente. Então a gente tem que se avaliar. O outro é o outro, gente. Mais uma vez saliento isso. O outro é o outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Eu não sou responsável, nem você é responsável na vida de ninguém. A gente tem que fazer a nossa parte. Ajudar outros sim, mas a responsabilidade de cuidar é a gente mesmo. Santificação, ações de graça. Vou acelerar, né? Deus capacita os escolhidos. Ele sabe quem são os seus. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Os escolhidos são comissionados, imitadores fiéis
para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alicerçardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Fidelidade, compromisso com a verdade. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Mais uma vez, a imutabilidade. Não era para eles mudarem, era para eles focarem naquilo que Paulo já havia falado assim na primeira carta. E Paulo agora está enfatizando a importância de estar lendo aquela carta sempre entre eles. Sempre, olha, a carta que o irmão Paulo enviou foi essa aqui. Vamos ler todo mundo junto? Então, isso aqui está errado. É a palavra. É a palavra que é base. Dependência, reconhecimento. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e nos confirme em toda a boa palavra e obra, conhecimento e ação. Boa palavra. A palavra é dele. Eu preciso conhecer para eu reagir à operação do Espírito na minha vida. Porque a partir do momento que eu ouço qualquer voz, a voz pode vir suave, porque meu coração está desejoso naquilo. Então, a gente tem que ter discernimento de que a palavra do Senhor, ela é única, ela é verdade e ela é vida. Então, eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendo. Porque reter não adianta de nada. Tem que replicar, tem que passar adiante. Conhecimento, muita gente tem, gente. Conheço várias pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Várias. Mas você vê a vida e fala, pelo amor de Deus, gente, está lendo a Bíblia ao contrário? Será? Não é possível? Porque o testemunho não diz com o que lê. Não diz de forma alguma. E sendo que a palavra é um manual de boa convivência, de uma vida boa aqui na terra. É sério, porque a gente vai precisar da palavra lá no céu? A gente vai estar comprando a palavra. A gente vai estar vindo nova vida, novos olhos, novos ares, tudo novo. Então não tem por que a gente não colocar em prática a palavra. Porque isso é pra gente. Né? Isso vai nos capacitar a viver um ato de busca, de santidade, no sentido não por querer ser melhor do que ninguém, mas por querer fazer melhor para os outros. A santificação é você agir em forma que Deus reaja por você. Consigo replicar o amor de Deus através da santificação. Busca incessante a palavra, sabe? Agradá-lo. Não porque eu estou medo, não porque as coisas estão acontecendo, não, é por Ele. É porque, Senhor, hoje eu caí. O que a palavra diz? A palavra diz que o próprio, que é o que está dizendo. Estamos no? Cá, né? Deus capacita os escolhidos, não é isso? A gente leu? A gente já leu isso, não já? Já. Tá, o que ele diz aqui, ó? Que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e nos confirme em toda a boa palavra e obra. Ele está dizendo que o próprio Senhor Jesus Cristo, aí a gente vai focar num sacrifício dele para replicar aquilo que a gente faz. Não porque a gente consegue só, porque não adianta a gente querer fazer as coisas. Não vai. Com a nossa própria força, não vai. A gente vai cair. O cair é do homem. E vamos finalizando aqui, para a gente finalizar. Oração. Né? O apóstolo Paulo ele faz muita questão de enfatizar essa importância. Importância da liderança, chamado a obediência. A prática da palavra. A gente só consegue obedecer a Deus quando a gente conhece a palavra de Deus e entende quem somos nós no reino. Chamada a obediência entre todos os irmãos. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o é entre vós. Ele vai falar agora, ó, roga, por favor, para que quando eu estiver falando, aconteça o mesmo que aconteceu com vocês e que acontece com vocês. Lembrem-se de onde vocês eram, de que vocês eram, e agora o que vocês são, e roguem nessa intensidade para com Deus. Porque alguém orou por vocês.
Porque alguém estava buscando que viesse mais igrejas. Porque várias pessoas estavam buscando isso. Então ele vai lá e fala sobre a oração. É o comportamento dos líderes. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Saber que Deus é Deus, muita gente sabe. Nossos líderes estão falando de Deus, do Deus vivo, e está vivendo isso? Se está vivendo isso, ok. Se não, observa. E eu, como líder na minha casa, estou vivendo isso? Se não, observa. Assim, como foi falado da outra vez, no estudo, todo mundo exerce alguma liderança, em qualquer lugar que seja. Você é uma liderança. Nem o máximo, claro, de nós é sermos cristãos diante dos homens. Então, em algum lugar você vai chegar com uma autoridade da palavra de Deus. Ok? O exemplo arrasta. Cadê, gente? Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em vós mesmos exemplos para nos imitar. Ou seja, Paulo estava falando, eu trabalho, eu como, eu prego, eu fumo, porque vocês têm que replicar a mesma coisa. Eu podia muito bem pedir para vocês aqui, para vocês financeiramente me apoiarem para poder viajar. Mas eu estou dizendo para vocês o que vocês têm que fazer aí. Eu sou exemplo. Então, ele bota isso enfatizando a importância da liderança dele. De um exemplo vivido, não apenas falado. Gera vida, mesmo com a exaltação. Quando um líder chama a atenção ou busca a direção de Deus para fazer algo, por mais que dói ser chamado a atenção pela liderança, seja de quem for, aí baixo, né? Casamento, marido, que é o sacerdote da casa, né? Essas coisinhas assim, trabalho, tal. Isso gera em nós um senso de pensamento, de consciência de que alguma coisa em nós não está dando certo. Ah, mas eu não estou fazendo nada de errado, estou fazendo tudo certo. Mas você tem certeza que está tudo certo? Que aí opera em nós o pensar e o reagir à ação. Por exemplo, eu posso agora observar isso aqui e não colocar em prática. Porque é uma ação minha. Eu reajo de acordo com a ação de Deus. Tá, então você está obedecendo. Porque a palavra do Senhor diz determinada coisa e você faz ao contrário. Então você não está sendo chamado por causa de um determinado tipo de comportamento ou ação com o próximo, que chame a atenção a ponto de você estar dando um testemunho. Porque a exaltação depende muito do olhar do outro, mas nós estamos falando sobre liderança. Né? Então, assim, o ver o que o outro está fazendo não diz o que ele é. Evidentemente que diz. A gente vai estudar isso logo na frente, você vai ver Paulo falando sobre isso. Evidentemente que isso aqui não é fulano é assim, acabou. Não, a gente está aqui para mudar e para fazer mudança em nossos ambientes, para fazer um lugar abençoado. Onde você colocar a planta nos seus pés, o lugar será abençoado. Então isso parte da nossa ação nos locais também. E isso tudo em submissão à liderança da palavra de Deus, para que a gente replique isso. Entendeu? Hoje nossa liderança aqui na igreja é pastor geral. Então, nem todo mundo tem condição de conversar com o pastor geral, certo? Porque a corrida é muito membro, ele tem que marcar horário, esse é o processo todo. E muitas vezes meu problema é que eu deixo o outro para ir mesmo. Tá tudo ok. Mas ele não falou a palavra lá no púlpito? Ele não é mensageiro de Deus na terra? E quando eu pego isso, eu não replico. Eu não estou sendo desobediente? Está entendendo a questão? Ele está falando algo, faz isso, como mensageiro de Deus. Ele vai responder diante de Deus isso. E a gente não replica. Como funciona? Gera vida mesmo na exortação. A estes tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Mais uma vez eu falando sobre o povo que estava sem querer trabalhar. Ok? Querendo ser sustentado pelos outros. Aí Paulo vai voltar de novo
Mas isso pode ser repassado para outros problemas, tá, gente? A gente tem que pegar a palavra e aplicar em nossa vida. Minha vida hoje não é ninguém para querendo comida de mim, nem eu quero comida do outro, mas eu posso estar passando outro tipo de dificuldade no convívio por conta de um pecado determinado que eu estou cometendo com o irmão. Então, a minha vida é verificar o meu eu, não o que o outro faz. Certo? A gente vai aprender isso também. Obediência. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ele vai exaltar, mas ele fala, vocês continuam fazendo a mesma coisa. Vocês estão fazendo tudo certo, continuam trabalhando, fazendo testemunho, faz a mesma coisa. Gera conserto. Mas se alguém não obedecer a palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Você está vendo que se a pessoa não estiver andando nos caminhos corretos, você pode se afastar dela, mas você não pode renegar? Você não pode julgar ela como uma pessoa que não merece a graça? Está falando para ele se envergonhar, né? Para que a gente não se fora, não. Olha como é importante ler a palavra. Porque muita gente, não, fulano está no pecado, que não sei o que, não vou dar mais com ele não. Porque a palavra diz, você leu tudo? Você leu tudo mesmo? Que é para ele se envergonhar. É para ele entender que está fazendo errado. E seja chamado a atenção para todos os outros. Conferir com o que ele falou na primeira carta, né? Que é diminuisteis os pensodeiros, de pouco ânimo, sustenteiros os fracos, sejam pacientes para com todos. Exatamente. É difícil. Espírito Santo de Deus, ajuda. Quando tá pegando fogo o negócio, Espírito Santo, eu não consigo. Me ajuda. Eu não estou conseguindo, me ajuda. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Porque muita gente bota o difícil como algo impraticável. Quando Deus não cobra nada que a gente não possa fazer. Ontem eu estava conversando com a minha filha, que a gente está com um trabalho lá. Aí a pessoa fez tudo pior ainda. Aí eu disse a ela me disse, não tem mais conserto, eu disse, mas Jesus foi consertado. A nossa esperança é o Senhor. Porque saiu daqui com todos os problemas, foi para São Paulo já tentando fazer, chegou lá, fiz pior. Gente, com susto. Tanto conselho, tanta coisa, achando que vai melhorar, achando que ela já pegou Jesus, já preencheu o vazio dela. Não. Ela usou Jesus e entendeu tudo por agora. Mas então, você lembra que a gente já falou no começo? Que às vezes o tempo da pessoa, né? Assim, às vezes, como ele falou, ele está conturbado dentro de si, não está conseguindo. Eu acho que é isso. Sabe matar o eu. Eu passei por um processo difícil de conversar. Então, assim, o que ele está falando aqui gera misericórdia, senso de igualdade, é o que a gente tem que colocar como, sabe? Eu acho interessante também esse pensamento, porque quando a gente pensa no senso de igualdade, a gente lembra que o outro está todo errado agora, mas antes que eu. Se a gente olha para si mesmo e a gente fala assim, meu Deus, mas fulano é no outro caminho. Meu Deus do céu, o que a gente faz? Eu já passei por uma coisa dessa, de eu olhar e falar assim, Senhor, essa pessoa não está vendo isso não. E falar assim, eu já fiz isso. Eu já fiz isso comigo. Aí eu falei assim, eu fui paciente. Eu falei, Ele fez a mesma coisa, tá? Fez a mesma coisa, eu falei de determinada situação da pessoa. Eu falei, Senhor, fulano isso, de todo o pecado, entendendo todinho. ele falou pra mim também. Aí você já fez isso, filho? Pronto, aí acabou o senso de julgamento, agora vamos para a misericórdia. Senhor, tem misericórdia, ajuda, Senhor. A oração agora muda, né? E na minha faculdade, eu vejo muita gente assim, bem diferente, né? Porque já não basta você estar na faculdade, que é uma universidade que querendo ou não é única, o universo ali, é toda aquela coisa diferente. Ainda é num grupo assim que já é mais aberto a palavra de Deus.
uma coisa assim que é constante, é todo dia, toda hora, toda aula, toma. Aí eu, meu Deus, eu não aguento mais isso, Senhor, que povo assim, perdido. Tá todo mundo aqui, meu Deus. Aí ele falou assim, a única diferença entre você e eles é que você foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. Se eles fizerem, se eles forem convencidos, acabou. Aí não se acha melhor. Eu amo a mensagem da cruz por conta disso. Eu falei isso lá, acho que eu falei isso lá no Campo Mundo sobre a cruz. 5 minutos. Ah, tá. Eu falei sobre a mensagem da cruz, eu vou falar aqui rapidinho. Sobre ter 2 ladrões, o mesmo pecado. Né? Os 2 ladrões são os mesmos, o mesmo pecado. Deus ele é extraordinário na sabedoria dele, no discernimento dele, porque ele podia colocar um ladrão e um assassino. Né? Mas ele colocou os 2 como um ponto de acesso para nós enxergarmos que Deus nos olha com a mesma perspectiva de pecou ou justo, pecador, iníquo ou justificado. Não existe isso, existe só o confessar. Então eu confesso agora, você é regeneração, conhecimento da palavra e mudança de mente, para a gente conseguir avançar. Gera misericórdia, senso de igualdade. Todavia não os tenhais como inimigo, mas admoestai como irmão. Olha que lindo, né? Maravilhoso. Considerações finais. Jesus é o cabeça da igreja e dele dependemos. Aí está escrito em Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 3,16. Por favor, alguém ora. Ou alguém lê. O próprio Senhor da paz lhe dê paz em todos os momentos e situações. Que o Senhor esteja com vocês. Liderança que se coloca à disposição de Deus, vive a prática do amor intencional, dedicação. Por favor, me lê. A saudação é do próprio Filho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. Entende? Que o irmão teve preocupação de fazer? Eu estou aqui para dizer para vocês que a primeira carta, a segunda carta, não muda em nada a primeira. Estou confirmando para vocês aquilo que eu já falei. E estou agora dando um a mais para vocês. Estou dizendo para vocês agora uma revelação que vocês não sabiam. Que a iniquidade vai aumentar. Então, o que está acontecendo dentro da igreja trata. Mas trata com amor. Não lança fora. Cuida, zela. Tem irmão. E aí a gente vai para a conclusão. A igreja do Senhor vive em ato de submissão à ordenança de Deus por meio de sua palavra, importando agradar a Deus em tudo que fazemos. Estamos num mundo que é completamente possível sermos obedientes. A obediência a Jesus Cristo gera vida, constância e perseverança. Todos os cristãos têm responsabilidade no reino de Deus e todos precisam viver individualmente a submissão a Deus por meio do ato em constância de exemplo em Deus e Pai por meio de Jesus Cristo. Quem é que trouxe? Jesus Cristo trouxe para quê? O Espírito Santo. Enviou o Espírito Santo? Então a gente consegue só? De jeito nenhum. A importância da liderança na vida dos liderados. Afirmação, confirmação, testemunho, novidade de vida, esperança, perseverança, zelo, amor, dedicação, paciência, a demonstração, disciplina, exemplo de gratidão à vida em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Esse é o estudo de 2 Tessalonicenses, no qual a gente vê uma igreja que se fortificou não no que os outros dizem, mas no que Deus disse, através do seu líder, que foi Paulo, levantado por Deus para que isso acontecesse. Então, a palavra de ordem é perseverança. Perseverança. Ok? Então, vamos agradecer a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Pode, irmão. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos orar, né? Vamos perseverar. Amém. A palavra é essa. Ó, só um aviso. Hoje vai ser lançada a campanha de missões mundiais. Deve ir até o final de abril, talvez início de maio. Então agora, cada domingo, vamos começar a falar e ver os avisos aí sobre missões mundiais.
Tá bom, irmão? Ok. Vamos orar para agradecer ao Pai por tudo isso. Gente, bota a prática, a palavra para ser colocada em prática. Sei que foi quando ouvir, só em ouvir? Não, ser praticante, ok? Ora aí, minha irmãzinha Lara, tá? Senhor, muito obrigada, Pai, por sua palavra, porque ela é viva, Senhor. Que o Senhor frutifique em nós e nos livre a todo momento delas, Pai. Que elas estejam seladas em nossa mente e nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a resplandecer Jesus no mundo de trevas, no mundo que se caminha para os dias finais, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar a não fingir, porque nós somos muitas vezes falhos nisso, mas o Senhor pode nos ajudar, Pai. Amém, Pai. Nos dê em tua paz e tua presença todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém.